aqui. Vou colocar em tela cheia. No screen. E compartilhar com vocês. Aqui. Tá? Bom, então, só recapitulando aí, o que nós vimos na segunda-feira relacionado a esse assunto. Nós começamos a desmembrar aí os componentes do processador. Vimos o gerador de clock, para que ele serve, o ciclo, né, a duração de um ciclo, ele vai marcando através dos pulsos, né? São sinais periódicos em ondas quadradas. Depois do gerador de clock, falamos da frequência, né? Então, a gente sabe que é 1 dividido pela frequência, que é o intervalo, né? Seria a duração de um ciclo. Então, se o teu processador é de 3 ponto alguma coisa, a gente viu que é 0,28 nanosegundos. Então, é muito rápido, mas não é apenas sair aumentando a frequência que os problemas se resolvem. Não, porque a gente viu que consome muita energia, vai gerar muito calor e vai dar problema, né? Bom, vimos o somador, que foi o segundo componente, né? Serve aí basicamente para fazer operações, incrementar o problem count, calcular endereço, realizar a operação de soma, né? As funções dos somadores. Vimos os multiplexadores, que eles implementam escolhas, terceira peça, terceiro componente aí do processador, os multiplexadores. E vimos também os deslocadores, isso nós falamos também, que é a famosa operação de shift, né? Deslocar bits para a direita, para a esquerda, tem essa função, esse componente aí, o deslocador. E extensores de sinal, foi aí que nós paramos. Terminamos os deslocadores, tá? E entraríamos no quarto componente, certo? Gerador de clock, somador, multiplexador, deslocador não, é o quinto componente. Quinto componente, o extensor de sinal. Vamos agora ver para que ele serve, esse extensor de sinal. Bom, para que o extensor de sinal? Extensor de sinal serve para aumentar o número de bits de um conjunto. Eu vou estender sinal e esses sinais são representados por bits. É claro que eu vou aumentar o número de bits de um conjunto representando um número inteiro. Por exemplo, temos um conjunto de 5 bits representando um número inteiro qualquer. A gente já viu representação em binário, tá? Lá em ARC1. Então, pegar qualquer composição de 5 bits aí, zeros e uns, você vai ter um número inteiro qualquer. Então, o número é representado em complemento a 2, e aí eu quero transformá-lo. Por que complemento a 2? Porque ele é a extensão da base 2, né? E a gente quer transformá-lo no mesmo valor, mas representando com 8 bits. Por quê? Porque eu posso precisar de valores mais altos. Então, eu tenho 5 bits, tá? Com 5 bits, eu consigo representar até uma certa quantidade de números inteiros, certo? Faz a forquinha aí e coloca 5 tracinhos. 5 tracinhos. Colocando tudo 1 nesses 5 tracinhos aí da forca. Qual é o valor máximo inteiro que você consegue representar com 5 bits? Vai chegar lá, nesse valor. Tá? E aí, você quer estender esse valor para um número inteiro mais alto, de valor mais alto. Então, em 5 bits, você não consegue representar. Então, você estende o sinal. Você pode passar, por exemplo, colocando mais 3 bits. Aí se torna com 8 bits. Claro, com 8 bits eu vou representar esses de 5 e muitos outros mais. Porque eu estou estendendo o sinal. Tá? E aí temos que repetir o bit do sinal mais 3 vezes à esquerda. Mais 3 vezes, por que à esquerda? Porque eu não posso alterar o valor.
Eu estou estendendo ele para que ele possa conseguir representar mais valores inteiros. Essa é a função do extensor de sinal. Então, esse componente, ele vai pegar um determinado conjunto de bits que está representando uma numeração, um número inteiro qualquer, e, se for necessário, estendê-lo para que ele possa, esse conjunto de bits possa ser expandido com a possibilidade de representar mais inteiros, aí o extensor de sinal vai lá e acrescenta bits à esquerda, já pronto, preparando para um outro conjunto. Um conjunto de 6 bits, 7 bits, 8 bits, depende. Claro, com 7 bits eu consigo representar muito mais inteiro do que com 5 bits. A gente já viu isso lá em Arq1. Beleza? Então, essa é a função do extensor de sinal. Bem simples. Digamos que está aí representado aí na figura. Eu tenho uma entrada de 5 bits, que com 5 bits eu consigo representar uma quantidade X de inteiros. Bom, é necessário representar mais inteiros do que com apenas 5 bits. Aí passa pelo extensor de sinal. Esse extensor de sinal, por exemplo, acrescenta 3 bits mais à esquerda, sai lá com 8 bits. Pô, já com 8 bits eu consigo representar muito mais inteiros. Claro, isso, questão de endereçamento. A gente viu isso em problemas da cache, vimos isso também em memória, quando separa lá em blocos. Claro, ali eu estava com uma determinada quantidade. Imagina a memória de 4 GB de RAM, memória de 8 GB de RAM, a quantidade de endereços que eu preciso. Né? Claro que todos os endereços, a gente viu, serão representados por bits. E aí, óbvio, que o teu processador, que é aquela arquitetura que está presente na tua máquina, é capaz de endereçar toda aquela quantidade de gigabytes lá da memória. Por isso que, quando você compra uma máquina, você vai ler lá as especificações da máquina, você vai pagar por ela e vai estar dizendo em algum ponto qual é a expansão máxima de memória que aquela máquina suporta. Eu comprei um determinado computador, ele veio com 4 GB, porém é expansível até X gigas lá qualquer. Então, esse máximo é aquilo que eu consigo endereçar, que aquela arquitetura consegue endereçar. Isso aí, Lucas. Exatamente. É o mesmo número, só que eu acrescentei bits à esquerda. Aí o que acontece? Claro que esse número que entrou aí, esse binário que você representou, ele pode sofrer alterações lá na frente. E uma alteração para maior. E coisa com 5 bits eu não conseguiria representar. Uma soma, por exemplo, pode somar um número bem maior. E aí, claro, eu vou precisar estendê-lo, né, para ele poder sofrer essas alterações e ser capaz de representar um novo valor. É isso. Perfeito raciocínio aí. Que você colocou. Isso é tudo no hardware. Exatamente, Felipe. Tudo no hardware, tudo dentro do teu processador. Tá? Não dá para te ver lá. Tu não vai abrir tua máquina agora. Ei, terminando a aula, eu vou abrir minha máquina que eu quero ver o extensor de sinal. Não, tu não vai conseguir ver. Esse extensor de sinal está dentro do teu chipzinho, que é o teu Intel, o teu AMD aí, que é o teu processador. Ele está tudo lá. Todos esses componentes que a gente está falando, gerador de clock, somador, multiplexador, deslocador, extensor de sinal, são componentes que fazem parte do processador. Eles estão dentro do teu chip de silício. E não dá para ver, a gente não consegue ver, a gente sabe que tem. Por quê? Porque os projetos de processadores têm esses componentes. É a mesma coisa de um carro, mas o carro tu consegue ver. Mas todo carro tem roda, todo carro tem pneu, todo carro tem um motor. Claro que o comportamento de cada um dos carros vai depender de qual é a tecnologia aplicada. É a mesma coisa dos processadores. A gente sabe que o processador tem gerador de clock, tem somador, tem multiplexador. Mas como é que funciona o multiplexador do Intel i7? Como é que funciona o multiplexador do Intel i5, do AMD, não sei o que, não sei das quantas lá? Bom, ele pode ter particularidades, algumas funções, mas na essência, todos os processadores seguem essa estrutura de componentes. Gerador de clock, somador, multiplexador, deslocador, extensor de sinal. Por isso que a gente não entra no mérito de modelos. A gente não entra no mérito de modelos. É igual na mecânica. Claro que depois o cara pode até se especializar depois, mas quando você tem aulas
a gente vai ver motores industriais, por exemplo. Aí, beleza. Motores automotivos, beleza, já é outra matéria. Aí vai estudar os motores a propulsão lá de combustão. Aí, beleza. Tem motores elétricos, motores a combustão, enfim. Para quem tem curiosidade, ó, o Lucas está colocando aí no chat. Para quem tem curiosidade de saber como é um processador por dentro daquela tampa metálica, tá aí, ó. O Lucas já andou fuçando, já deve ter encontrado aí. Depois eu vou clicar para ver, com certeza deve ter detalhes aí, é bem legal isso. Aí a gente está estudando um pouco da anatomia e está compreendendo quais são as funções dessas pecinhas, desses componentes que estão dentro do teu processador. E a função do extensor de sinal é justamente essa, quando você tem a necessidade de representar um valor inteiro, onde uma determinada quantidade de bits não é capaz de representar. Por quê? Porque a gente sabe, na hora de converter de binário para decimal, dependendo da quantidade de binário, você vai conseguir representar até um número X em decimal. Para você representar um número maior do que X, você vai ter que acrescentar mais binários. Né? E aí, obviamente, que se houver a necessidade de acrescentar, né, para poder representar um outro número inteiro em binário, vai passar por essa pecinha aí, por esse componente chamado extensor de sinal. Tá? E vai acrescentar bits à esquerda. Essa é a função dele. Nada mais. Ó. Então, de forma genérica, os extensores de sinal se preocupam em aumentar o número de bits. Tá aí o que o Lucas acabou de representar aí no exemplo dele, que ele colocou aí no chat. Vão aumentar o número de bits sem alterar a correção da representação do número. Claro, aí óbvio que tem alguns comportamentos, algumas características. Nós podemos construir extensores de sinal para qualquer representação. Para representar um complemento a 2, para representar representação em excesso, um sinal de magnitude. Bom, a gente só aceita o mais simples, a gente assume que os extensores de sinal é para complemento a 2. Senão, a gente vai entrar em muito detalhe, não é essa a nossa função. Função aqui da disciplina é passar, obviamente, as funcionalidades dos componentes. É como se estivesse estudando anatomia. Nós não vamos entrar em detalhes de como é que funciona lá o extensor de sinal para representação em excesso, para aquele sinal de magnitude. Senão, fica muito complexo as coisas. Bom, então, basicamente é isso. O que a gente tem que saber quando a gente bater o estudo, né, relacionado ao processador? Nós temos que entender esses componentes todos e qual é a função de cada um na banda. Tá? Então, já vou para o 6º componente, registrador. Bom, esse não é novidade. Esse carinha aí já vem nos acompanhando. Ele pode diminuir também? Pode, Thiago. Pode. Pode sim, tá? Mas o extensor, ele vai fazer a manipulação dos bits lá, tá? Mas pode sim. Bom, vamos lá para os registradores. Mais um componente interno do processador. Tá lá dentro. Certo? E os registradores, nós vimos lá em Arq 1, que ele ocupa o topo da hierarquia de memória. Quando nós estudamos a hierarquia de memória, quem era o primeiro lugar? Registradores. Desce um nível, cache. Desce mais um nível, memória principal. E lá na base, o resto, que é a memória secundária. Tá? Pronto. Foi aquela pirâmide. Com certeza, se você fechar os olhos agora, você vai lembrar dessa pirâmide. Então, voltando a esse tipo de memória, que são os registradores, né? Por quê? Porque eles fazem parte dos componentes do processador, então nós vamos ter que falar de novo dessa turminha aí, que são os registradores. A gente já viu, então por isso é um componente que nós já vimos. São pequenas unidades de memória. Tá? Cada registradorzinho contém alguns poucos bits, que a gente viu lá, quando a gente estava estudando instrução também, que para padronizar o nosso estudo, a gente viu que o registrador vai guardar um tamanho de palavra, da palavra. Então, 32 bits, na arquitetura de 32, 64 bits, na arquitetura de 64. Isso só para facilitar o nosso estudo. Tá? Não é, esse cara é de 64, então todo registrador guarda. Não, calma. Só para facilitar aqui. Então, cada um contém alguns poucos bits. O número de bits geralmente é dado pelo tamanho da palavra. Geralmente, não é uma regra absoluta. Porém, olha aí, mas porém, todavia, entretanto, alguns registradores podem ser maiores do que o tamanho da palavra. Então, na arquitetura moderna, que é de 64 bits, pode haver registradores
que com a capacidade de guardar mais de 64 bits ou menos de 64 bits também. Então, qual é a função dos registradores na banda? Esses caras aí são importantes pra caramba na brincadeira de processar, né? Eles permitem aos processadores armazenar estados entre os ciclos. Por quê? Porque imagina só, a gente sabe que na girada do motor, no caso, na girada de processamento do processador, que a gente chama de ciclos, é óbvio que ele está executando instruções. E a cada virada, as instruções se transformam. Eu processo a instrução, óbvio que eu vou ter um resultado daquela instrução. E aquele processamento que foi feito vai servir de entrada para o próximo. Então, é como se fosse uma retroalimentação do processo. Uma instrução é processada, provoca, gera um determinado resultado, e esse resultado vai alimentar uma próxima instrução. E aí, como é que o processador vai guardar isso? Aí que entra em cena os registradores. Ele entra em cena, ele vai armazenar o estado entre os ciclos. Por quê? Porque os valores não são perdidos de um ciclo para o outro, porque eles vão ser utilizados no próximo. E aí, resultado de um ciclo vai depender da instrução executada, óbvio. Mas, olha, vai depender da instrução executada, dos operandos e do estado interno do processador. Mas é preciso, às vezes, ou na grande maioria das vezes, é preciso que o processador guarde o estado entre os ciclos. Ou seja, os valores que foram processados, que foram resultados do processo de instrução para uma próxima instrução. E aí sim, é aí que entra em cena os registradores, que é ali que vão guardar. Para quê? Para manter a estabilidade na execução das instruções e respeitando, obviamente, a sequência que foi determinada. E quem é que determina essa sequência? Nós, profissionais de TI, que desenvolvemos as soluções computacionais através de linguagem de programação. A gente sabe que o processador ele não acorda querendo fazer as coisas. Hoje eu quero processar. Deixa eu escolher aqui algo para processar. Não. A gente sabe disso. Ele só vai fazer aquilo que foi determinado. E quem é que determina o que ele deve fazer? Nós. Tudo nessa máquina que está na tua frente aí, ou no seu aparelho celular, eu não sei por onde você está me assistindo. Tudo, sem exceção, alguém programou. Tudo, sem exceção. Tá? Então, alguém, no caso, teoricamente, seria um profissional de TI. Ou um cara que entenda de como se desenvolve códigos. Mesmo que ele nunca tenha estudado TI na faculdade. Eu sou formado em TI. Não, sou formado em música. Mas de tanto eu ser amante da computação, eu aprendi sozinho. Pode? Pode. Claro que pode. O conhecimento está aí, pessoal. Qualquer um pode aprender. Beleza. Mas tem dedo aí para programar toda a parafernália computacional. Tem que haver código. E quem codifica? Porque nós vamos passar as instruções para resolver os problemas através da linguagem de programação. Aí existem N linguagens para N propósito. Enfim, não vamos entrar nesse método. Mas a gente já sabe que é assim que funciona. Nós já sabemos como é que essa máquina trabalha. Sabemos bem, né? Estamos destrinchando cada vez mais. Vamos lá, vamos continuar lá, certo? Falamos disso, então tá aí o papelzinho dos registradores. Então vamos agora desmembrar, porque isso é a grosso modo. A grosso modo a gente já sabe para que servem os registradores. Vamos lá, vamos avançando. Por quê? Porque os registradores, de uma maneira geral, claro que eles fazem aquilo que a gente acabou de dizer. Eles guardam os estados, vão armazenando valores, beleza. Mas tem alguns tipos de registradores com papéis exclusivos. Tem alguns ali especiais. Nós vimos os tipos de registradores, coisa que nós vimos lá em Arq 1 também. Tá? Nem todos. Por que tem tipos? Porque nem todos os registradores têm a mesma utilidade. Tem alguns que só vão fazer um detalhe na banda. Esse cara aqui é responsável só por isso, filho. E é um papel bem importante. Tudo tem lógica. E tudo tem um porquê.
Então, nem todos os registradores têm a mesma utilidade e alguns registradores são de propósito geral. Beleza. Os de propósito geral é aqueles que podem ser utilizados constantemente nos ciclos para armazenar, guardar valor, guardar operando, enfim. Eles podem ser utilizados da forma que o processador preferir. Beleza. Essa categoria aí, esse tipo, a gente dá o nome de registradores de propósito geral. Mas, porém, entretanto, todavia, existem outros que aí muda de categoria, né? São registradores com tarefas específicas. Tipos específicos que fazem coisas ali cruciais na banda chamada processador. Quais são eles? Vamos lá. Nós vimos também algum deles lá, já estudando memória, lá em Arc 1. Mas vamos recuperar. O MAR, né? O que esse MAR faz? Memory Address Register. Registro de endereço de memória. Por isso que essas siglas ajudam muito a tu compreender o que está acontecendo. O MAR vai armazenar o endereço da MP, do Ministério Público, não, é da memória principal. Tá? Vai armazenar o endereço da memória. Falar em Ministério Público, hein, Lucas, eles vão mandar, já para te dar um feedback. Já entrei em contato lá, e vão mandar o contrato. Acho que amanhã eles devem estar mandando para fazer a homologação lá, para acabar com esse negócio aí de a UFRA não poder participar. Pedindo até desculpa, tá? Então, logo mais vai estar tudo certinho e vocês podem aplicar lá para vaga de estágio, enfim. Bom, já que eu falei em Ministério Público, eu lembrei disso, era para comunicar a vocês. Vamos lá. Então, eu tenho um registrador de endereço de memória, ele vai guardar, olha, ele é um cara específico, ele vai guardar o endereço da memória principal que vai ser acessado. É para isso que ele serve. Outro registrador de tipo específico, o MDR, tá? Ele vai, que é o dado da memória. Então, ele armazena o dado recém-lido ou que vai ser gravado, vai ser escrito na memória principal, que é o Memory Data Register. Tá? Registrador de dados da memória. Ele vai guardar aquela informação, aquele dado que acabou de ler, veio lá da memória. Lembra? A instrução é processada e provavelmente ele vai ler uma próxima. Quando ele ler a próxima, ele vai pegar um dado lá na memória. Então, esse processo de leitura, de ir lá buscar, pode ser que no meio do caminho esteja na cache, a gente já viu o processo da cache. Bom, e aí, mas quando... Aí, beleza, tá aqui, processador, toma o que tu me pediu. Bom, quando ele chega esse dado lá no processador, ele vai lá e coloca, o dado que será trabalhado, ele coloca num tipo de registrador chamado MDR. Tá? Então, ele esse MDR guarda o dado recém-lido, que acabou de ser lido, ou aquele dado que vai ser escrito, que vai ser gravado lá na memória. Beleza. E eu tenho mais outro tipo de registrador, que é o PC ou o IC. Tem autores que chamam de PC, que é o Problem Count, ou Instruction Count, que é o contador de instrução, ou o contador do programa, né? Que ele armazena um endereço da próxima instrução a ser buscada. A gente sabe, nós vimos isso em instrução, no nosso conjunto de slide anterior, nós estávamos destrinchando as execuções das instruções. E lá a historinha era, bom, quando você escreve o seu código em linguagem de alto nível, em Java, Python, etc., esse código... Romão, fecha só o teu então, quando a gente guarda, quando a gente escreve o nosso código em alto nível, bom, a gente tem uma etapa lá importantíssima para poder gerar a coisa, vendo a coisa funcionando, que é o processo de compilação. Bom, aquela sequência de código que você escreveu, a gente sabe que ela vai ser transformada em um conjunto de bytes. E, lógico, que conjunto de bytes não deixa de ser uma penca de bits, no final das contas. Essa penca de bits vai ser jogada para dentro da memória RAM. E aí a mágica começa a acontecer. Porque aquele código que você escreveu lá bonitinho, com else if, for, while, aquela parafernália toda que é o vocabulário da linguagem que você utilizou, você entende, você começa a escrever comandos respeitando a sintaxe, a semântica e o vocabulário, porque se tu escrever errado não roda. A gente sabe disso, você vai escrever, por isso que tu tens que aprender uma linguagem de programação, que é para poder começar a conversar com o computador,
né? E claro que isso leva tempo, pô. Você não nasceu falando. É a mesma coisa que tu tá aprendendo a falar. Tu falas errado, aí vai lá, seus pais, seus educadores vão te consertando. Não, não é assim. É assado. Mas as pessoas que estão te ouvindo quando é criança, tá te entendendo. Por quê? Porque nós somos seres pensantes. Mesmo a pessoa falando errado, a gente entende. O computador não. Se tu falar errado, meu amigo, uma vírgula errada, ferrou, ele não entende droga nenhuma. Ou é 8 ou 80. Ou é tudo ou é nada. Na computação é assim. É por isso que às vezes tem umas relações de amor e ódio com a máquina. Porque você passou horas codificando. E por causa de um farelinho mal colocado, o teu código não roda e tu fica lá inserando e não acha, e aquilo vai te irritando, às vezes provocando reações agressivas. Não queremos isso, porque a gente já sabe que o computador não tem culpa. Ele trabalha assim, você tem que entender alguma coisa tem errado e você vai achar qual é. Às vezes sai, dá uma respirada, tal, e depois você vai ver, putz, está faltando aqui um negócio. Achei. Beleza. Então, aqui em conjunto, vai todo para a memória e ele vai respeitar a sequência que você programou. Então, no teu código, você disse o que vai ser feito. Primeiro faz isso, depois faz isso, vai pegar essa variável, vai somar com essa, entra nesse loop, checa a condição. O que é isso, essas etapas? É o teu algoritmo, pô. É o teu algoritmo. E essa sequência, como é que o processador sabe? Primeiro isso, segundo aquilo, soma essa variável, entra no loop, checa a condição. Bom, você fez uma sequência. E essa sequência, quando é transformada em bits, ela vai ser codificada e vai ser colocada passo a passo da sequência da ordem no PC, no registrador Program Counter. No IC, PC e IC são sinônimos. Porque a partir daí é que ele sabe qual é a próxima instrução. Faz isso primeiro, faz isso depois, faz isso depois, faz isso depois. Claro, pode haver jumps? Pode, nós já vimos isso. E para tudo ele tem uma solução. Para poder trabalhar direitinho, harmônico. E você vê a mágica acontecer, o teu programa rodando. Só que nós, profissionais de TI, usuário, então, nem se fala. Ele nem tem noção. Pô, agora tá, o PC está incrementado lá, ele vai passar para a próxima instrução. Eu vi o PC. Você colocou, somaram mais um lá no PC. Não, o PC é automático. Mas você sabe, pô, caramba, olha a importância do PC aí na brincadeira da execução do meu código. Beleza? Ele vai armazenar o endereço da próxima instrução a ser buscada. Isso nós já vimos. Aí, qual é a quantidade? Quantos registradores tem um processador? Qual é a resposta clássica na computação? Depende. Depende. Tá? O processador só pode operar sobre valores que estão nos registradores. Então, não tem registrador para todo mundo. A gente sabe disso. Senão, não tinha memória e não tinha memória cache. Se os registradores conseguem guardar tudo, deixa tudo registrador, pô. Para que tu quer memória? Para que tu quer cache? A gente sabe disso. A gente viu lá na arquitetura de von Neumann como a coisa foi bem pensada. Né? Então, ele só pode, claro, o processador, ele só vai fazer a mágica, ou seja, calcular, que ele é uma máquina de calcular, ele realiza operações lógicas e operações aritméticas. Nós já vamos chegar no componente que faz isso, que é a ULA, Unidade Lógica Aritmética, ou UAL. Né? O UAL é Unidade Aritmética e Lógica. Beleza? Bom, mas ele só faz isso se as coisas estiverem dentro dele, dentro do processador. E quando chega para dentro do processador, onde é que o processador coloca essas coisas? Nos registradores. Então, o processador só pode operar valores que estão em registradores. Dado que não está, ou seja, aquele dado que não estiver em um registrador, ele precisa ser trazido previamente para dentro de um registrador, que é a famosa leitura. Tá? Logo, agora presta atenção. Aí que entra a questão da quantidade e o impacto da quantidade de registradores no desempenho computacional. Logo, se nós podemos manter os dados do nosso programa, a maioria dos dados,
Se a gente puder manter a maioria dos dados do nosso programa nos registradores, nós vamos ganhar o quê? Nós vamos ganhar em tempo de execução. Não é lógico? Professor, faz todo sentido. Óbvio. Se eu consigo logo trazer, ei, galera, venham logo para cá e fiquem aqui guardadinhos, porque eu, processador, posso precisar de vocês. Coloco todo mundo nas suas casinhas em cada de registrador. Claro, se eu tiver a grande maioria da informação, se eu tiver aqui dentro dos registradores, eu vou processar muito mais rápido. Que nós vimos que o tempo de acesso nos registradores é muito maior que o tempo de acesso em cache e muito mais curto, né? Muito mais rápido do que o tempo de acesso em memória principal, nem se compara. Mas a gente sabe que não dá para guardar tudo. Mas se tiver a maioria deles majoritariamente dentro do processador, dentro dos registradores, claro que eu vou ganhar em tempo de execução. O tempo de execução vai ficar muito menor, ficar muito mais rápido. Aí entra, por esse motivo, vem a grande sacada. Quanto mais registradores tiver o processador, maior o potencial de eficiência da execução. Mas alto lá, cara pálida. Aí você pode pensar, então a solução taca registrador lá dentro. Beleza. A grosso modo seria isso. Só que, quanto isso vai custar, meu filho? Quer botar? Sim. Mas cada um desse quadradinho aí que tu queres colocar custa X dólares. E cada vez mais vai ficando mais caro o processador. Pô, se a gente já está dificuldade para vender processador com essa quantidade, imagina se eu aumentar e disser que agora os computadores vão duplicar de preço. Aí a gente não vende mesmo. Então a indústria ela tem que saber lidar com a situação. Tá? Então, beleza. Quanto mais registradores, maior o potencial de eficiência da execução. Isso até é lógico. Mas a adição de registradores tem um custo. Vai custar mais caro, meu filho. O processador já é caro, pô. Imagina se eu botar mais registradores lá dentro. Aí que vai ficar caro mesmo. O que torna o número de registradores relativamente limitado. Ei, não dá para aumentar muito, vai ficar inviável o projeto. Aí, novamente, te esbarra naquela máxima, aquela frase clássica que você vai ouvir muito na computação. O ótimo é inimigo do bom. Tá? Encaixa perfeitamente aí, ó. O ótimo é inimigo do bom. O ótimo. Ter registradores eternos, sem limite. Bota aí o que precisar, te taca lá dentro. Tá lindo. Pronto. Seria o ótimo. Só que ele é inimigo do bom. Por quê? Porque vai ficar inviável colocar isso aí. Então não dá para chegar lá. Você vai se deparar muito com isso. A comparação entre a solução ótima, que seria o mundo ideal, seria tal coisa. Só que o mundo ideal é muito custoso chegar nesse mundo. Mas tu tem que prover solução. Aí tu opta pela solução boa. Por isso que o ótimo é inimigo do bom. Joia? Vamos adiante. Aí entra em registradores e as arquiteturas. Quantidade de registradores, quais são os registradores que tem em determinadas arquiteturas. Óbvio, uma coisa influencia na outra. Registradores e arquiteturas. Arquiteturas diferentes vão possuir quantidade diferente de registradores. Bom, é até óbvio isso. Né? Exemplo, arquitetura MIPS, 32 registradores de propósito geral inteiros. Isso é só para... Acabei de ver aqui um slide de 2010, um registrador teria um custo de $5.000 por giga. Olha aí. Caro, né? Carinho. Não é brincadeira, não. Ó, o Lucas está fuçando aí a parte de arquitetura. Daqui a pouco ele está indo trabalhar com projeto de processador. Está gostando tanto de arquitetura. Não, mas é uma área, pessoal, que está em constante evolução. É igual a indústria automobilística, a indústria de celular. Está o tempo todo avançando. Tem coisa nova. É a mesma. Aí, claro, óbvio que é um contexto específico. Pô, o que você é? Não, trabalho na equipe que projeta processador. Pô, vou ter que trabalhar muito desempenho computacional. Para quê? Para otimizar os novos modelos. O carro hoje não está indo para o lado da eletricidade. Não há um apelo econômico e do mercado de ter carros mais eficientes energeticamente falando. Antigamente tinha carro beberrão. V8, V12, aqueles carros dos anos 60, um barulhão do caramba. Cada
apertada no acelerador, vai logo 3 litros de gasolina embora. Né? A gente sabe disso. Mas hoje, Deus o livre, ninguém fabrica esse tipo de carro. Por quê? Porque ninguém vai comprar, pô. Vai vender para quem? Então faz por encomenda. Por quê? Porque tem um maluco que quer aquilo lá. Beleza. Faz por encomenda. Mas comercial? Não tem. E no Brasil, então, piorou. A gente quer eficiência. Quer andar mais, gastar menos. E hoje, claro, a indústria está tentando seguir aí. Está todo mundo brigando para lançar os seus modelos. Ah, tá caro ainda. Tá caro. Óbvio que tá. Não estou entrando no custo. Eu só estou chamando a atenção de vocês para o movimento do mercado. Você está sendo bombardeado com propaganda. Ah, o novo, não sei o quê, hybrid, são termos novos, e plugin, né? São coisas que estão aparecendo agora cada vez mais no nosso cotidiano. Então, há uma transformação. Está indo, caminhando, óbvio que leva tempo, não é? Shazam, está tudo lindo, não. É a mesma coisa em processo de evolução de processadores. Tanto é que a Intel parou com esse negócio de eu vou dar um novo nome para os meus processadores. Continua mantendo 5, 7, lá, e agora são as gerações. Geração, nem sei qual é que tá. Lucas pode, com certeza ele sabe. Como é a geração do Intel que nós estamos vivenciando atualmente? Com certeza temos aí alguma geração mais avançada, tá? E assim vai ser. E o que tem dos novos atuais? i9 agora, o Romão está dizendo assim, já está no i9. Beleza, olha, tá vendo as novidades aparecendo? Sempre com aquela máxima. Tudo que o i9 faz é tudo que o i7, que os outros faziam, mas não faziam mais, não faziam tão bem assim, e coisas que o i7 e o i5 e os demais anteriores não faziam, que o mercado quer que ele faça. Aí, claro, pensando algum ajuste, alguma forma diferente, lançaram o i9 agora. Está na geração 11 da Intel, olha aí. Tá vendo? Está na geração 11. E, gente, isso não tem fim. É igual modelo de carro, não vai ter fim. A indústria não para a modernidade. Mas por que não para? Porque tem uma necessidade, uma pressão de mercado e a competição. E a competição, graças a Deus. Que bom. Bom, o que seria do PlayStation sem o Xbox? O que seria do Xbox sem o PlayStation? Né? Pensem nisso. Vocês que são aos amantes de games da sala de aula. Você vai compreender perfeitamente que a competição é importante. É por isso que nós evoluímos, nós avançamos. A AMD está na família 5 ou 6, se não me engano. Bacana. E aí, beleza. Claro que esses projetos novos é pensando em eficiência, em melhorar desempenho, diminuir custo, que aí é que é um ponto nervoso do projeto. Né? Desempenho, a eficiência, custo energético. Então tem uma série de variáveis. Claro que os engenheiros estão ali pesquisando, simulando, tentando encontrar alternativas. Meu amigo já está na 13, olha aí no site. Ó. Tá vendo? A evolução é tão rápida que isso acontece, por isso que eu não entro no mérito. Professor, qual é? Eu falei, cara, nem sei. E eu não sei mesmo. Baratinho. Esse baratinho foi com ar irônico. Com certeza, tudo que é lançamento é caro, né, pessoal? Novidade. Pô, entendeu? Mas, com certeza, a tendência é que as coisas vão ficando mais acessíveis. Bom, então aí vai depender. Esse slide está até defasado, óbvio, que é só para você ter uma ideia de que realmente, dependendo da arquitetura, vai influenciar na quantidade de registradores, vai influenciar no preço, tá? Performance cores para atingir 5,8 GHz. Olha aí. Divide 1 dividido por 5,8 GHz, você vai ver o ciclo de instrução na casa do 0, alguma coisa nanosegundos. Acho que é 0,0 alguma coisa. Bom, já a arquitetura x8664 são 16 registradores de propósito geral acessível ao programador. Isso era o que tinha, tá? Antigamente.
embora fisicamente o processador possa implementar mais. Bom, só para esse slide aí, claro que eu não vou te cobrar. Quantos registradores tem MIPS? Não, é só para que você saiba da lógica, que a quantidade de registradores vai depender da arquitetura, né? Óbvio que tem do modelo do processador, claro que isso impacta no custo. É essa corda de caranguejo que eu quero que você assimile. Bom, aí, claro, óbvio que eu, dentro do meu, da arquitetura do processador, eu vou ter lá minha quantidade de registradores, para a qual eu fui projetado. Eu, processador, fui projetado para ter tantos registradores aqui comigo. Bom, aí, claro que entra a figura de mais um componente, que é o banco de registradores. Banco de registradores. Essa palavrinha banco vem muito de banco de dados, né? E aí eu tenho banco de registradores. Registradores é uma coisa, é um componente. Banco de registradores já é outro componente. Então, o que é? Mais um. É mais um. Olha a quantidade que a gente está vendo, ponto por ponto, componente por componente dessa pecinha chamada processador. Banco de registradores é o componente que engloba um conjunto de registradores. Professor, nada mais justo, né? Então, a gente vai pensar aqui, vamos só focar nesse banco de registradores, os registradores de propósito geral. Para que essa figura existe, o banco de registradores? Ele existe para permitir a especificação de registradores para leitura. Tá? Também, ele permite especificar registradores de valor a ser escrito, ou seja, é ali que eu vou ver quem está livre, quem não está, quem está ocupado, quem não está, para fazer essa dinâmica das alocações de leitura e de escrita. E aí, claro, que óbvio, para fazer esse controle todo, eu vou ter que ter uma linha de controle. Peraí que está chegando gente. Uma linha de controle que determina se a escrita deve ser realizada ou não. É para poder fazer esse controlezinho. Mas é aí nesse banco de registradores que eu vou saber para onde mandar, do que eu vou ler, aonde eu vou colocar para escrever, né? Enfim, eu vou fazer esse controle porque eu tenho um conjunto de registradores para administrar. Eu não vou fazer mamãe mandou, não, tem uma lógica por trás. Óbvio que quem projetou, novamente, aí, ó, quem projetou a máquina, quem projetou o hardware, chamado processador, o core, o modelo X trabalha dessa forma, o banco de registradores. Ele otimiza, tem uma outra inteligência por trás, enfim. Aí só estudando a fundo o modelo de registrador já de processador, para a gente entender como que aquele modelo funciona. Beleza? Mas a gente tem, aqui não, que é a ideia de como a máquina funciona, o corpo humano, né? Do nosso dia a dia, que é o nosso computador. E aí a gente está desmembrando aí esse cérebro, que é o processador. Bom, e aí, claro, que se eu tenho um banco de registradores, nós podemos especificar um mesmo registrador, ora para leitura e ora para escrita. Óbvio, por quê? Porque, claro, eu deixei claro aí no slide anterior, que esse banco de registradores, ele vai controlar, vai fazer a gestão daqueles registradores de propósito geral. Claro, o que é de propósito geral? Ora, ele vai guardar alguma coisa que foi lida, ora, ele vai guardar algo que será escrito, vai gravar alguma coisa. Beleza. Então, ele pode fazer leitura, em cima desse propósito geral. Faço leituras e escritas. Tá? E claro que, ora, aquele mesmo registrador X qualquer, ora ele vai ser lido, ora ele vai ser gravado. Tá? A gente sabe que, ora que o mesmo registrador para leitura e para escrita. A escrita não afeta a leitura. Tá? Só vou substituir o valor. O banco de registrador, então, o 1 é a mesma coisa que eu não preciso ter registrador só de leitura ou só de escrita. É isso que ele quer dizer aí. É a mesma coisa das células de memória. Lá, as células da memória RAM, elas servem tanto para consultar, né, para serem lidas, como também para serem escritas. Né? Então, não tem nada nessa memória RAM, eu tenho essa metade de células aqui só vai ser para leitura. E essa outra metade vai ser para escrita. Não é assim, não. A gente sabe disso. A mesma célula que é usada para leitura pode ser usada para escrita. Bom, e a gente pode especificar, e o banco de dados, olha só, o banco de registradores, ele cuida
para que o valor a ser lido seja o valor inicial do registrador e não o novo, para não haver esse descompasso. Aí uma outra função de controle de gestão do banco de registradores. E a gente pode também especificar o mesmo registrador para as duas leituras. Aí ele vai ler, depois ele grava em cima e ele lê de novo o que foi gravado. Note ainda que, então ele faz todo esse controle. Só ele está entrando em detalhes aí, mas basicamente é isso que ele faz em cima dos registradores de propósito geral. O banco de registradores sempre realiza as duas leituras, mas as escritas serão controladas pela linha de controle. Então, o que eu quero que você guarde daí? Que o banco de registradores é o cara responsável, é o componente responsável por fazer a gestão dos registradores de propósito geral que o processador possui. É através dele, que o processador organiza o que vai ser lido, qual é o registrador a ser lido, qual é o registrador a ser gravado. Ora, um registrador de propósito geral pode ser lido, ora, esse mesmo registrador de propósito geral pode ser utilizado para escrita. Tá? E quem faz essa administração, claro, auxiliado, obviamente, por linhas de controle, é o banco de registradores. Bom, aí, claro, obviamente que tem mais um componentezinho dentro do processador chamado interface com a memória. É importante? Claro. Olha o desenhozinho da arquitetura de von Neumann que nós cansamos de fazer. Eu tenho processador, cache, MP e o SSD. Todos eles estão interconectados através dos barramentos. Nós já vimos isso. Tudo estou puxando lá de ARC1. E aí, óbvio que essa troca das instruções, que nada mais são que conjunto de bits, ela se dá na comunicação, nessa interface entre processador e a memória, seja a memória cache, seja a memória principal. Então, é óbvio que eu tenho que ter um componente que permite essa interface, que permite essa comunicação do processador com a nossa querida memória, seja cache, seja memória principal. Tá? Então, consideraremos também um componente. Então, essa interface com a memória não deixa de ser um componente do processador que encapsula a interface com a memória, que aí nós vamos utilizar duas formas diferentes, para leitura e escrita de dados e para leitura e escrita de instruções. Separando aí as interfaces. Quando é leitura e escrita de dados, vou fazer vai ser um determinado comportamento de interface. Se for leitura de instruções, outro comportamento da interface. Mas é importante aqui saber que ela existe e qual é a função desse componente aí no processador. Ela é o que permite a comunicação. Lógico que a gente sabe que essa interface com a memória, ora vai vir dados, ora vai vir instrução, e eu tenho que saber me comunicar dessas duas maneiras. Então, a existência de duas interfaces com a memória não significa duas memórias separadas. Cuidado! Há essas duas interfaces porque qual é a lógica da existência de duas interfaces, uma para fazer esse intercâmbio de leitura e escrita de dados, e a outra interface é a que possibilita esse intercâmbio de leitura das instruções. Por quê? Porque pegar dado é de um jeito, trazer instrução é de outro jeito. Mas, óbvio que no final das contas vai tudo para o mesmo buraco. Mas aí a forma de comunicação, por isso que tem essa pequena diferença de interface com a memória, para ler dados, leitura e escrita de dados, e leitura de instrução. Claro que aí, óbvio que ele está te deixando claro que, apesar de existir duas interfaces com a memória, isso não significa que temos duas memórias separadas, não. Tá? Nós estamos assumindo uma única memória aí, porque nós utilizamos como padrão a arquitetura do John von Neumann, que é esse desenho clássico que toda santa aula de arquitetura de computadores eu faço lá no quadro branco na universidade. Beleza? Mais um componentezinho. Aí, vamos lá, continuando. Tem aí as interfaces com a memória que permitem essa interação com a mesma, com a memória. Então, essas interfaces com a memória, elas recebem um ou dois conjuntos de bits de entrada. Beleza. Que são os endereços da memória principal, né? Baseado em endereço da memória principal, que é o valor a ser escrito, no caso de interface de acesso a dados. Beleza, que eu vou levar os dados que serão escritos.
Basicamente isso que ele está explicando. No caso de interface de acesso a dados, existe ainda duas linhas de controle na interface de acesso a dados. Para que servem essas linhas de controle? Essas duas linhas. Essas duas linhas de controle vão especificar se a leitura e a escrita devem ser realizadas. Então, é importante ressaltar que existe apenas um endereço de entrada. Mas, em um dado ciclo, não podemos fazer leitura e escrita, apenas um dos dois. Ou vai ser a leitura, ou vai ser a escrita. Em um determinado ciclo. Claro que, na maioria deles, eu posso fazer leitura e escrita à torta e à direita. Mas tem horas que eu vou precisar só ler e tem horas que eu vou precisar só escrever. Aí que entra esse papel das linhas de controle, fazendo essa gestão da interface com a memória. E por que não usar apenas uma linha de controle para selecionar a leitura e a escrita? Porque queremos também, tinha que estar junto esse porquê. Porque queremos também uma terceira opção. A gente pode querer nem ler e nem escrever. Pode não precisar fazer a operação. Só passar para uma próxima instrução, por exemplo. Tá? Nem toda instrução vai resultar em leitura e escrita, tá, pessoal? Mas a grande maioria, sim. Bom, essa é a função das interfaces com memória. Então, eu tenho duas interfaces com a memória, uma para fazer a leitura e escrita de dados e outra para fazer a leitura das instruções. E aí, claro que tem as linhas de controle para fazer aí, para saber se é hora de ler ou hora de escrever. Aí entra mais um componente do processador, que são os decodificadores. Então, até então, nós vimos alguns componentes, vários componentes que dependem, para funcionar direitinho, dependem de linhas de controle. É o caso das interfaces com a memória, depende de linha de controle. É o caso do banco de registradores, depende de linha de controle. É o caso dos multiplexadores, para fazer a escolha, depende da linha de controle, nós vimos lá naquela tabelinha. Tá? Então, em um processador, o estado de cada uma dessas linhas de controle ele vai ser determinado de acordo com o quê? Aí, por uma série de variáveis, né? Vai depender do tipo de instrução que está sendo executada, quais são os operandos, do estado interno do processador. Então, vamos lá. Agora, vamos entrar num tipo de instrução aonde vai entrar o uso do decodificador. Tá? Considere o tipo de instrução como, a partir dela, como que, a partir de um tipo de instrução, nós determinamos o estado de um conjunto de linhas de controle. É claro que eu vou ter que decodificar essa instrução para poder determinar o estado de um conjunto de linhas de controle. Aí entra o papel dessa pecinha aí, desse componente chamado decodificador. E, claro, que nós já destrinchamos lá, quando a gente estava estudando instrução, que vai ter um bloco de bits que compõe aqueles 32 bits que a gente estava usando como padrão para o tamanho da instrução, a gente estava utilizando o tamanho de 32 bits. Então, lógico que tem um pedacinho desses 32 bits que nós sabemos que ele vai usar para identificar o tipo de instrução. Né? Em geral, utilizamos uma parte dos bits da instrução, que é, no caso, o opcode, por exemplo. E a partir desses bits é que nós sabemos a operação que será realizada. Então, chega lá aquela instrução, aquele conjunto de bits, o processador, que é um cara inteligente, ele vai interpretar, que é uma das etapas do ciclo. Uma das etapas do ciclo de instrução é a interpretação da instrução. Busquei, vou interpretar. É aí que entra o papel do decodificador. Tá? A partir desses bits, sabemos a operação a ser realizada. Então, o que determina uma série de linhas de controle. Por exemplo, não ativar a escrita em registradores para uma instrução de escrita em memória principal. Ele vai interpretar isso. Do que ele tem que fazer. E aí que entra o papel do decodificador. Estas linhas de controle poderiam ser mapeadas diretamente para o bit dos opcode. Mas aí que, em geral, não é possível, por quê? Porque há um número grande de linhas de controle. E nem todas essas linhas e nem todas as combinações são válidas. Por exemplo, porque eu posso ter linhas de leitura e escrita da interface, linhas de leitura e escrita da interface com a memória, que são ligadas simultaneamente. E aí não é fácil controlar ou mapear diretamente para os bits do opcode nessa situação. Aí, obviamente,
Para economizar os bits no opcode, é que entra a criação de códigos. Nós criamos códigos com menos bits. E aí, claro, cada valor de um código, cada valor do código estará associado a um conjunto de valores para as linhas de controle. Ele pega no opcode qual é o valor do código e sabe qual é o conjunto. A partir daí, sabe qual é o conjunto de valores para as linhas de controle. Claro que você não precisa decorar esses códigos. Óbvio que não precisa. Você precisa saber a função do decodificador. Tá aí. Código 00. Escrita em registrador desativada. Leitura na memória principal desativada. Escrita em memória principal desativada. Se for o código 01 no opcode, escrita em registrador desativada. Leitura em memória principal ativada. Escrita na memória principal desativada. E, claro, óbvio, tem vários outros códigos. Código 10. Escrita em registrador desativado. Leitura em memória principal desativada. Escrita na memória principal ativada. E código 11, escrita em registrador ativada, leitura em memória principal desativada, escrita em memória desativada. Então, conclusão. Com esses 2 bits de controle, nós conseguimos controlar 3 linhas de controle. Nem todas as combinações de linhas de controle são válidas. Bom, mas não é esse o mérito do estudo do decodificador. É a partir dessa interpretação dos códigos que estão inseridos no opcode é que o processador, claro, com a participação desse componente chamado decodificador, obviamente, que é o que nós estamos estudando, é que o processador sabe como é que ele vai trabalhar. Olha como a coisa é bem lógica e é bem projetada. Então, o componente, está aí, ó, o componente que realiza a conversão dos bits de código para as linhas de controle é o nosso ilustre decodificador. Então, como é que o decodificador trabalha? Ele recebe um código como entrada, esse código vai estar lá no opcode, que é um dos blocos que compõe a instrução dentro daquele conjunto de 32 bits que nós vimos. Ele recebe esse código como entrada, que é composto por um conjunto de bits, e vai sair, retorna um conjunto de linhas de controle que ele tem que estabelecer. Então, tá aí. Entra um conjunto de bits do código, esse controle aí seria o decodificador. Passa pelo controle do decodificador e sai as várias linhas de controle que serão estabelecidas de acordo com a leitura do código. Qual é o código? É o 00, é o 01, é o 10, 11. A partir da identificação desses códigos, ele vai colocar quais são as linhas de controle necessárias. Se ativa, se desativa, para a memória, se desativa para registrador, e assim vai. E ele faz esse controle. E aí o processador, óbvio, que ele vai trabalhar de acordo com o tipo de linha de controle que está sendo montada, e aí ele já tem mais ou menos o comportamento que naquele ciclo vai acontecer a coisa. Então, eu sei que recebendo assim um bombardeio de conceitos, de cara, então as linhas de controle seriam as ações que o processador irá tomar no caso. As linhas de controle, elas meio que indicam como o processador vai trabalhar naquele ciclo, Lucas. Ele vai ler ali, vai ler acolá, mas não vai dizer para o processador, faz isso. Não. Ela só estabelece os canais que ele vai precisar utilizar para concluir a instrução que está sendo processada naquele ciclo. Beleza? E claro, como é que ele faz isso? Óbvio. Por isso que lá na aula de instrução, nós falamos chega essa tripa de bits ali no processador, no caso, 32 bits, 32 zeros e uns ali, e assim, como é que ele sabe o que ele tem que fazer? Está tudo zero, tudo... A gente viu que é tudo separadinho por blocos, né? E cada bloco diz uma coisa. Mas o opcode, que seria o cabeçalho, o opcode seria os primeiros bits da instrução, daqueles 32, os primeiros é o opcode. Ali, quando ele bate o olho, interpreta aqueles bits iniciais, que é o opcode, ele já se arma. Opa! Já sei o que está por vir. Eu já, pelo código, já passou pelo meu amigo decodificador, ele já armou para mim a estrutura do que eu tenho que fazer, do como é que eu vou me comportar. Não é do que eu tenho que fazer, como é que eu vou me comportar. E aí, claro, ele vai interpretando os demais, claro, sabendo o que ele vai encontrar, qual é a função, e aí ele já sabe os canais que ele vai utilizar através dessa armação das linhas de controle
que foi estabelecida a partir da interpretação do código. Olha que interessante isso. Né? É muito componente, mas todos eles têm uma função muito importante, né, dentro desse universo. Que processar, calcular não é fácil, não, pessoal. Não é fácil. Né? Quantas marcas de celular existem na face da Terra? Várias, né? Quantas marcas de roupa existem na face da Terra? Várias. Quantas marcas de sapato existem na face da Terra? Várias. Quantas marcas de processador existem na face da Terra? Poucas. Muito poucas. Por quê? Porque é uma peça extremamente complexa, pô, de alto investimento. Então, não dá para todo mundo produzir processador. As camisetas, pô, camiseta que tem de confecção, brincadeira. Sapato, então, que tem de fábrica que fabrica sapato, brincadeira. Mas e que fabrica processador? São poucas. E aí, claro, ela concentra a tecnologia e distribui para todos os outros ramos que precisam de processador. No carro, celular, né? A gente sabe. E a demanda é muito alta. E cada vez vai demandar mais, hein, pessoal? Vai demandar mais. Que hoje a gente está vendo que está tudo caminhando para o lado autônomo, né? Você tem os equipamentos estão ficando cada vez mais inteligentes. Para eles ficarem inteligentes, eles precisam de cérebro. E quem é esse cérebro? É o processador. É o processador. Precisa de algo que vai interpretar mais rápido, mais dinâmico, com tempo de resposta menor e, óbvio, trazendo interatividade para quem está consumindo isso, quem quer comprar. Beleza? Então, mais uma pecinha aí concluída e chegamos aonde o processador ele realmente faz a coisa acontecer. Ali ele lê, guarda nos registradores, sabe como é que ele vai se comportar através das linhas de controle, passando pelo decodificador, o clock dita o ritmo. Sim, mas onde é que ele soma? Aonde é que o somador, aquela pecinha está aí dentro, tá? É uma unidade bem complexa, que é a unidade lógica aritmética, a ULA. Tá? Também chamada pela sigla ULA, né? Ou ALU, da sigla em inglês. Arithmetic Logic Unit. Né? Então, é um dos principais componentes do processador. Beleza. Com certeza. Pelo próprio nome, ela executa operações lógicas de V e F, 0 e 1, lógica do E, lógica do OU, lógica do não E, lógica do não OU, a negação, o exclusivo, que viu um monte de operações lógicas em ARC1. Olha como agora... Onde é que isso acontece, professor? Pô, você só fez a gente aprender? Não, tá aí, ó. Acontece nessa pecinha aí, que está dentro do teu processador, que é a unidade lógica aritmética. Então, para que ela faça isso, ela vai precisar de operandos. Eu posso ter operandos que vão ser trabalhados logicamente e eu posso ter operandos que serão trabalhados aritmeticamente. Somando, subtraindo, multiplicando, dividindo. Bom, e a saída, obviamente, consiste no resultado da operação. Qual é o resultado da operação lógica X? Qual é o resultado da operação aritmética Y? Porém, e algumas vezes, também a resposta, o resultado, vai ser flags de controle. Nem sempre vai ser só cálculo lógico e cálculo aritmético. Pode sair alguma coisa para startar um determinado ponto de controle. Ela também executa isso, tá? A unidade lógica aritmética. Tá aí, a grosso modo, um pequeno desenho da ULA, né? Eu tenho operando 1, operando 2, passa por lá, tem a linha de controle que vai determinar o que deve ser feito, e aí gera o resultado lá na saída. Como se fosse um funil, né? É mais uma pecinha aí do processador. Então, indo mais a fundo, né, para encerrar a aula, essa aula, tá? A gente vai continuar, vamos ter mais uma... Pessoal,
Está na hora de a gente marcar nosso NAP1, né? Está na hora, já temos bastante conteúdo aí. Já a gente pode marcar o nosso NAP1. Bom, quais são as operações da unidade lógica aritmética? Então, dependendo do processador, também dependendo da arquitetura, óbvio, a unidade lógica aritmética pode ser mais ou menos complexa. Aí, claro, óbvio, se ela for mais complexa, com mais recursos, mais caro vai ser, óbvio. E ela pode também implementar mais ou menos operações. Então, não é algo, todo processador tem X, todo processador tem uma unidade lógica aritmética que faz sempre a mesma coisa. Não, vai depender do modelo, vai depender da arquitetura, enfim. Mas algumas operações são padrões, tá? São padrões. Quais são? Quais são essas operações típicas, digamos assim? Soma, subtração, operação de E, bit a bit, 1 e 1, 0 e 1, e assim vai. Tá? Operação do ou exclusivo, bit a bit, 1 ou exclusivo, 0, dá 1. 0 ou exclusivo, 0, dá 0. 1 ou exclusivo, 1, dá 0. Isso a gente viu. Então, é ela que faz isso para a gente. Nós fizemos na mão. Ok, você teria que entender como é que funciona a lógica. Claro que isso te ajuda também lá em outras disciplinas, principalmente em programação, ter noções de lógica. Também contém um conjunto de linhas de controle. Sim, claro. Por quê? Porque essas linhas de controle são elas que são responsáveis por controlar a operação que será realizada. Então, por isso que elas existem ali. Já sabemos que está cansado de saber que na computação nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Bom, aí óbvio que eu tenho operandos, nós vimos lá naquela imagem, entra operandos e sai um resultado lá, podendo ser resultados lógicos, resultados aritméticos ou flags. Então, a unidade aritmética e lógica tem dois operandos, entra duas coisinhas lá, e uma saída para o resultado. Tanto os operandos, aqueles componentes de entrada, as variáveis de entrada, quanto o resultado, eles vão possuir o mesmo número de bits. Beleza? Tipicamente, o tamanho esse conjunto de bits que vai sair é o tamanho do registrador de propósito geral. Mas por que é isso? Porque, teoricamente, após passar pela ULA, após passar pela unidade lógica aritmética, o resultado eu vou ter que guardar no registrador. E aonde eu guardo esses registradores de resultado de cálculo? É um registrador de propósito geral. E qual é o tamanho desse registrador de propósito geral? Basicamente é o mesmo tamanho da palavra. Então a quantidade que entra é o mesmo tamanho daquele registrador que guardou o valor que foi utilizado como operando 1. É o mesmo tamanho do registrador que guardou o operando que foi do dado que foi utilizado como operando número 2, enfim. Então ele será igual ao tamanho da palavra. Só que a gente sabe também que a saída pode ser resultados lógicos, pode ser resultados aritméticos, mas também a ULA, a unidade de lógica aritmética, a ALU, no caso que está chamando aí de ALU, tá? Também pode ter como saída flags. O que seriam esses flags? Saída pode ainda conter algumas flags, ou seja, alguns bits de controle. São bits isolados, esses flags são bits isolados que vão indicar a ocorrência de algum evento. Exemplo de bits isolados que indicam algum evento. Que o resultado é 0, que o resultado é negativo, ou que houve um overflow. Então, vai sair um conjunto de bits, mas no meio deles sai bits isolados, que são flags. E esses flags é que indicam, esse resultado deu 0, esse resultado aqui deu negativo, e esse resultado aqui nesse cálculo houve overflow. Tá? Bom, é isso. Basicamente, é isso que a unidade aritmética e lógica faz, a grosso modo. E, claro, aí entra na questão de analisar por dentro, né? Projetar uma ALU, uma unidade lógica aritmética, está fora, óbvio, do escopo da aula, né? Óbvio. Mas alguns detalhes importantes que merecem destaque. As linhas de controle na unidade lógica aritmética, elas geralmente são interpretadas em conjunto, como um código qualquer. E através desse código sabe o que tem que ser feito. E aí, o decodificador, ele é usado para interpretar o código em linhas de controle interna. Que essas, logicamente, são essas linhas
né, que modifica o comportamento do componente. Que componente? A ULA. Através dessas linhas de controle, que por onde vai os códigos, né, passa pelo decodificador, e a gente já viu que o decodificador ele lê o código e já deixa armado, pronto para aquele componente, no caso aí, as linhas de controle estão na ULA, estão passando pelo decodificador, a ULA já se arma, já sabe o que vai ser, o que ela vai fazer, né? Modifica o comportamento do componente. Eu vou fazer uma soma, eu vou fazer uma subtração, eu vou fazer uma operação de E, uma operação de OU. Então, normalmente, a unidade aritmética e lógica ela realiza várias operações em paralelo. Com certeza. Com certeza. Então, por exemplo, num quad-core da vida ou um octa-core, é como se eu tivesse 8 unidades lógicas aritméticas aí. São 8 núcleos. É como se fosse 8 processadores em um. Claro, todos trabalhando em paralelo. Então, poderio bom, né, pessoal? Poderio porrada, né? Então, a lógica, a unidade aritmética e lógica realiza operações em paralelo. A operação certa é selecionada na saída, para poder saber qual é a próxima. E assim vai. Bom, eu acho que com isso encerramos. Óbvio que aí tem algumas... Suponha uma unidade aritmética e lógica que realiza as seguintes operações sobre subtração, com base apenas nessa informação, qual o número mínimo de linhas de controle? Claro, tu teria que ter um número de linhas capaz de mapear todo esse tipo de operação. Tá? Isso é tranquilo. Bom, mas não é esse tipo de pergunta que vai cair na prova. Eu quero saber como é que elas funcionam, como é que os componentes funcionam. Bom, mapeamos todos os componentes a grosso modo. Existem outros? Existem, tá, pessoal? Claro. Óbvio que o processador tem mais coisinha, mas na arquitetura, para a gente analisar a anatomia do processador, esses são os componentes primordiais do processador. Nós mapeamos aí conceitos básicos e componentes da nossa CPU, do nosso processador. Bom, agora, deixa eu fechar aqui. São 10 para as 8. Vocês querem fazer um intervalinho ou podemos ir direto e terminar mais cedo? O que vocês preferem? Eu vou colocar já outro assunto em pauta. Esse já está lá no cigarro, já? Coloquei para vocês, não coloquei? Vou até ver aqui, acho que tá tudo certo, né? Intervalo, ainda pediu intervalo. Então, pessoal, 10 minutos, 8 horas, a gente retoma aí. Fazer um intervalinho e já volto. Já vou colocar aqui para vocês, enquanto no intervalo eu vejo aqui o que tem lá. Aqui, já estou no cigarro aqui vendo. Deixa eu olhar aqui. Tem como funcionam os ciclos, processador e ciclo de execução, introdução pipeline. Beleza. Então, vamos para o próximo. Esse tá. Vamos para o, acho que 17. Deixa eu ver qual é o que a gente vai ver agora.